Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós temos trazido todas as semanas pessoas especiais que do teu ladinho louvam a Deus, mas hoje nós estamos trazendo um ser especialista. Ele é pastor, olha que coisa máxima, mas eu amo a maneira como ele fala, o jeitão dele falar com a gente apanha porque as pregações que ele fala assim, você fala, ai, lá vem de novo, e você sai sorrindo, é delícia, você apanha e gosta, porque ele é muito natural. Paulinho, vamos lá, conta um pouco para todo mundo que está nos vendo, conta um pouco quem você era e como você foi atraído até Jesus. Oh, meu Deus, vamos lá, né? Bom, essa prosa ela é muito longa, mas a gente vai tentar dar uma sintetizada, né? E vamos ver o que é que acontece aqui. Ai, ai. Como o pastor mesmo diz, gente, nós não somos artistas, viu? Então, tenha paciência com a gente, pura viu? Graça, querido. Pura graça. Pura graça. Pois é, a história da conversão, ela começou o seguinte, pastora. Começou com o pai e com a mãe, né? Então, minha mãe, ela ia na igreja católica, né? E tudo mais. E o pai não era convertido em nada, né? O pai era bem bagunçado, assim, bem pá virada mesmo. E aí, um dia eles resolveram ter esse encontro com Cristo. E eu entrei nessa. E nós íamos numa igreja presbiteriana em Barueri, e tudo aconteceu lá. Então, eu passei a minha infância toda dentro da igreja, aquelas coisas de EBF, escola bíblica de férias, escola dominical. Quantos anos você tinha, Paulinho? Eu tinha 6, 7 anos de idade. Isso. Então, tudo era muito lindo, assim, para mim, apesar de que o evangelho, ele sempre trouxe, quando eu era criança, sempre trouxe um pouco de vergonha, né? Um pouco de vergonha. Porque todos os meus amigos não eram da igreja e eu era. Então eu tinha que andar com a Bíblia embaixo do braço e tal. Nessa época o pai pregava em praça pública e eu tinha que acompanhar isso, morria de vergonha dessas coisas. Nossa, né? Quando chega a adolescência ainda tem que fazer isso, misericórdia. Pois é. Só que aí nesse período da adolescência, foi aí que eu resolvi, assim, botar as asinhas de fora, né? E aí eu decidi não ir mais para a igreja. Libertação. Era na sua cabeça essa era a palavra. Na minha cabeça eu estava livre, né? Quer dizer, eu estava me libertando, né? Da religião, da igreja. Imposição, né, Paulinho? Exatamente. E aí eu deixei de frequentar a igreja, né? Eu não fazia nada demais. Mas já era o primeiro passo. Já era o primeiro passo, assim. Para decadência. Para onde a gente não sabe, mas era o primeiro passo. Era o primeiro passo para a decadência da minha vida, né? E eu deixei de ir para a igreja e o pai e a mãe sempre obrigou, sempre tentou de todas as formas e de repente eu deixei assim de ir para a igreja. E aí, como a gente na igreja fala, né? Tem a igreja e o mundo secular, né? Aí eu caí pro mundão, né? Na minha adolescência. Literalmente, sim, escorreguei, assim, botei o pé na jaca e caí pro mundão. E o mundão me abraçou. O mundo abraça, viu, gente? Abraça bem mesmo, viu? E ele me abraçou e foi difícil de deixar. Ficou agarrado, né? E foi difícil depois de deixar eu sair dessa, né? E aí, essa foi a parte que eu deixei o evangelho. Eu achei que eu tinha deixado Deus, né? Porque na minha cabeça de criança, Deus estava ligado à igreja, à religião, né? Quantos anos você tinha quando isso aconteceu, Paulinho? Eu tinha 13 anos. 13 anos. 13 anos eu deixei de ir para a igreja. E com 14 anos eu estava, assim, conhecendo o mundo, né? E para a gente conhecer o mundo, a gente precisa fazer parte dele. E para a gente fazer parte dele, a gente precisa fazer coisas que o mundo dá. Então, nessa daí eu comecei a conhecer o cigarro, né? Conheci o cigarro e depois eu fui um fumante de 2 maços por dia. Talvez as pessoas nem saibam disso, né? Mas... Não dá para pensar o Paulinho com um cigarro na mão, né? Pois é. E fumar bastante. Se fosse só cigarro, tá bom, né, Paulinho? Ô, pastor. Pois é, gente. Não foi só cigarro. Eu tive contato com a bebida e de todos os tipos e também tive contato com droga também, né? É meio constrangedor, né, essa questão, porque às vezes as pessoas deixam de dar crédito no seu falar, no seu agir por conta de um passado, né? Acho que não. Sabe que às vezes que eu penso? Eu penso assim, que aquele que sofreu, ele tem um coração muito mais amoroso para ajudar aquele que sofre.
Então, talvez não. Acho que Deus usa aquilo que foi errado na gente, aquilo que foi... Mas é uma maneira depois da gente olhar para o outro e falar, vem, porque eu já passei por isso e Deus pode. Que bom que Deus é misericordioso e foi misericordioso comigo. E então eu tive uma vida assim, as pessoas podem falar, mas nem foi tão grave, mas foi sim. Foi por um período curto, mas Quanto tempo? Mais ou menos uns 5 anos, mais ou menos. Tá. Então, provavelmente, você lá com 18 anos, você começou a voltar para Deus de novo. Isso, eu comecei a largar a maconha, eu fui usar de cola e eu deixei essas coisas de lado. Deu 5 minutos? O que houve? Na verdade, eu fiquei com medo porque por um instante, teve uma ocasião em que eu estava com alguns amigos e a gente estava usando as coisas e tal. E aí a gente tomou uma batida policial feia, meus amigos conseguiram fugir e eu me dei mal nessa, né? Eu me dei mal. E naquele instante, assim, eles me deixaram lá um bom tempo meditando e tal, na vida, né? E ali eu consegui ver o meu futuro. Eu vi que meu futuro ia ser bom. Não, talvez nem tivesse, né, Paulinho? Pois é. Enfim, depois disso eu falei, eu vou ir parando com todas as coisas e eu era meio foguento também. Pode falar essas coisas, pastor? Por favor, você só tá à vontade. Amém. Você que sabe. E então, assim, quando a gente é novo, eu tive alguns namoros, né? E um deles foi bem complicado e não deu certo, sim, né? Não deu certo, óbvio. E foi debaixo assim, de muita confusão e tal, e não deu certo. Porém, juntando todas essas coisas que aconteceram no passado, envolvimento com droga e uma vida frustrada, um relacionamento quebrados e tudo, eu cheguei à conclusão que minha vida tinha dado errado, né? E que talvez Deus não tinha poder para mudar essa história toda. E aí eu decidi acabar com minha vida. Eu falei, não dá mais para viver. Ou seja, com 20 anos de idade, eu tinha a total certeza que era para eu desistir de viver. Essa era a convicção assim que eu tinha mesmo da minha história. E aí eu decidi, então, como toda boa artimanha de um suicida, ele começa a escrever uma carta, né? E eu não fiz diferente. Também escrevi uma carta e eu decidi ir aqui ao lado, que foi aqui na ponte da Castelo Branco. E aí eu parei o carro e falei, eu vou deixar a carta, vão descobrir tudo mais. Mas pelo menos eu acabo com essa dor, esse sofrimento. Minha vida não vale, não. Acho que a vida que Deus deu, eu consegui destruir ela de tal forma que eu não quero mais viver. Não Deixa eu só falar uma coisa para você. Uma pessoa que pensa no suicídio, na verdade, não é que ela quer acabar com a vida dela, não, ela quer acabar com o sofrimento. É claro que ela não pensa no que isso vai causar para as outras pessoas que estão em volta, né? Sim. Isso é terrível porque a pessoa só está pensando nela, vou acabar o meu sofrimento. Mas e aí? Continua. Eu não queria que meu pai, minha mãe, não queria que meu irmão, minha família tivesse um sujeito como eu, enganador, né? Sei lá, acho que duas caras, né? Porque, você enfim, se sentia hipócrita? Demais, demais. Então eu decidi, e aí parei o carro. Na ponte? Na ponte, e aí eu fui lá olhar, né? E aí quando eu olhei assim, eu falei, gente... É muito alto. Essa decisão é fatal mesmo, né? E aí eu fiquei olhando assim, eu vou dar outra volta. Entrei no carro, né? E eu dei outra volta, né? Que parei o carro ali no posto rodoviário. E aí eu olhei lá de novo, falei, eu não posso fazer um trem desse. E aí fui para casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai, eu fui tomar um banho, né? E aí meu pai abriu a porta do quarto, sim. E a gente não tinha um relacionamento muito bom nessa época, não só com meu pai, mas com todo mundo, né? E aí meu pai abriu a porta e falou assim, meu filho, eu tenho algo de Deus para você. Abriu a Bíblia em Tiago 4,8, está escrito, chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. Eu sei que tem uma vírgula, né? Ou um ponto e vírgula, e purifiquem as mãos, pecadores, o coração e tal. Mas foi o suficiente, ele só falou essa parte. Chegai-vos a mim e eu chegarei até vós. E fechou a porta do quarto. Aí eu fui tomar banho e caí como que morto mesmo assim no banheiro. Porque eu pensei assim, eu falei, Deus está falando comigo.
Ai, Jesus. É isso aí. Deus está falando comigo. E se Ele está falando comigo, Senhor, se o Senhor existe mesmo, se o Senhor for real mesmo, e se isso que o Senhor está falando é verdade, eu vou voltar para o Senhor. Né? E... Você entende porque nessa igreja só tem chorão? É porque nós somos apaixonados por Jesus. Isso é tremendo. E eu decidi, então, voltar, e eu falei, eu não vou para nenhuma igreja do passado, né? A igreja que meus pais iam e tal. Eu falei, eu quero uma igreja onde ninguém me conhece. E hoje essa igreja, ela acabou se fragmentando, mas era uma igreja aqui ao lado, era a Igreja Cristã de Alphaville. Uhum. E eu entrei nessa igreja, e quando eu entrei, estava tocando aquela música, que antigamente a gente chamava de corinho, né? É aquele olha pra mim, né? Eu farei o que for preciso pra te ver, não importa, enfim, olha pra mim, olha pra mim. E aí eu entrei gritando, que nem um doido, gritando, olha pra mim, gritando essa canção. E ali teve esse processo de retorno. Minha mãe, ela começou a frequentar Manaim, porque ela gostava dos louvores, do ambiente que era Manaim. E ela pedia para eu trazê-la até a Manaim, que era o prédio antigo ali na Araguaia. Então eu deixava a mãe ali e ia para a igreja aqui do lado para cultuar Deus. Até que um dia eu falei, mãe, quer saber? Eu vou ficar. Eu não vou lá não, eu vou assistir culto com a senhora. E aí ela subiu ao mezanino, sentou lá no cantinho à direita, eu sentei junto. E aí você olhou? Pois é. Aí ele olhou. Ele olhou para a esposa que está ali atrás, né? Eu penso que eu não vi esse olhar. Penso que eu não sabia que ali ia dar coisa. Nossa, quando eu vi os dois conversando ali encostadinho naquele pilar, eu falei, já vi tudo, já deu, agora não tem mais jeito. A Camilinha foi uma benção na minha vida. Foi mesmo. A Camila foi o maior... Ela não foi, ela é. O maior presente que Deus podia ter me dado. Isso mesmo. Foi a Camila. Ainda eu falei, e que presente, né, que não podia... Eu brinco com a Camila. Camila era assim, gente. Camila não podia nem doar sangue. Não tinha peso, gente, para doar sangue. Mas isso é um problema que ela teve que acompanhar o marido. Repare, olha lá. E Camila, na verdade, mostrou uma vida que eu não conhecia, uma vida de simplicidade e uma vida de, eu posso dizer, até compromisso e até uma certa inocência, porque eu falei, eu tive que aprender a namorar com a Camila. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia como me comportar. E aí eu prometi pra Camila um casamento. Antes de namorar com ela, eu falei, aquela que eu namorar, eu vou casar, viu? Eu fui maluco e ela topou. Eu não sei como, mas deu certo, ela topou. E hoje são lindos, um casal de pastores maravilhosos, servem na igreja, tudo bem, saíram, se tornaram pastores em outra igreja e foi tremendo, sabe por quê? Porque Camila tinha crescido conosco desde os 15 aninhos dela aqui na igreja. Todo mundo conhecia Camila, todo mundo sabia quem era Camila. Então, era o Paulinho da Camila. Quando eles saíram, aí o que acontece? Não volta mais o Paulinho da Camila, volta a Camila do Paulinho. É uma mudança totalmente diferente. Por quê? Porque agora ele como chefe da casa, ele como marido, ele como pastor, ele faz toda a diferença nesse casamento e aonde eles passam. Queridos, a nossa conversa teria muita coisa para dizer para vocês. Mas eu acho tão bom, que bom que você teve coragem, Paulinho, de contar as coisas que você fez. Eu também já contei tudo que eu fiz de errado, pus num livro. Na verdade, as pessoas acham que precisam esconder um pouco, mas é assim, desse jeito, do jeito que ele é, que Deus vai atraindo. E eu tenho certeza, Paulinho, que esse amor e essa empatia, primeiro o teu amor por Deus, mas a empatia, o jeitão que você chega perto das pessoas, é isso que atrai, porque você foi atraído. E tudo aquilo que você passou, você pode ajudar os outros. Amém. O ministério que eles têm hoje, entre outros, porque eu trabalho em todo lado, mas o ministério que eles têm hoje, que eu acho tremendo, são com os jovens e com os adolescentes. Sabe o que jovem gosta?
sabe do que o jovem precisa, sabe como agir, sabe como falar, porque já fizeram também lá. Então, queridos, que Deus possa tocar no seu coração, te atrair para Ele. Venha do jeito que você tiver. Não queira mudar, não. Ele sabe te mudar, tá bom? Deus te abençoe. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.